Diva? Temos! Olhos azul turquesa que hipnotizaram plateias e contribuíram para tornar essa atriz uma lenda da era de ouro de Hollywood. Afinal, quem tem medo de Elizabeth Taylor? A maravilhosa Cleópatra, de um filme com um orçamento milionário para a época e que também é muito lembrada pelas polêmicas da sua vida pessoal. Vários casamentos, paixões fulminantes, alcoolismo e filantropia em tempos de AIDS. Uma carreira que começou cedo, ainda menina nos anos 40, até chegar ao estrelato. A gente conversa sobre o glamour da vida nada privada da Liz daqui a pouquinho. E mais cinema com as estreias dessa semana e um jovem violinista gaúcho que ganha bolsa para estudar em Berlim, mas precisa de ajuda para realizar esse sonho. Fica com a gente que o Revista está começando agora. Ela foi um dos maiores símbolos de Hollywood, dentro e fora das telas. Beleza marcante, talento precoce e uma vida pessoal que muitas vezes parecia um roteiro de cinema. A trajetória de Elizabeth Taylor atravessou décadas, sucessos estrondosos e escândalos e deixou um legado que vai muito além da atuação. Você acompanha agora a história de um ícone que ajudou a redefinir o estrelato. And written by yourself, stupid. A Gloria Ann. And dedicated to the late... Dedicated, darling. Yes, mother. Ela tinha apenas 9 anos quando apareceu pela primeira vez no cinema. Mas não demorou muito para que o mundo percebesse. Estava nascendo uma estrela. Nascida em Londres e criada nos Estados Unidos, Elizabeth Taylor começou ainda criança em produções da Metro-Goldwyn-Mayer. I want to be a famous rider. I should like to hunt. Ride to hounds. I should like to race. O primeiro grande sucesso veio com A Mocidade é Assim Mesmo, onde ela já demonstrava intensidade incomum para a idade. Eu queria que sua mãe estivesse aqui. Ela está dentro de mim. A transição para papéis adultos foi natural e poderosa. Nos anos 50 e 60, ela se consolidou como uma das atrizes mais importantes de Hollywood, com atuações marcantes em filmes como Um Lugar ao Sol e Gata em Teto de Zinco Quente. Elizabeth Taylor. O reconhecimento veio também em forma de prêmios. Elizabeth Taylor ganhou 2 Oscars de melhor atriz, por Diz que Butterfield 8 e Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Papéis intensos, complexos e emocionalmente densos. Mas foi em Cleópatra que ela se tornou um fenômeno global. A produção milionária e conturbada entrou para a história, assim como o romance com Richard Burton, que começou durante as filmagens. A vida pessoal de Elizabeth Taylor sempre foi acompanhada de perto. Foram 8 casamentos, 2 deles com o próprio Burton. Amores intensos, separações públicas e uma relação constante com a imprensa transformaram a vida da atriz fora das telas em espetáculo. Ícone de beleza, estilo e atitude, Elizabeth Taylor influenciou gerações. Dos olhos marcantes às joias exuberantes, o visual virou referência e segue presente na cultura pop até hoje. Nos anos 80, ela assumiu um papel pioneiro no combate à AIDS, ajudando a fundar a Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Em um momento de silêncio e preconceito, usou a fama para dar visibilidade à causa. Elizabeth Taylor morreu em 2011, aos 79 anos. Mais do que uma atriz premiada, ela ajudou a construir o conceito moderno de celebridade, onde talento, imagem e vida pessoal se misturam diante do público. Fato é que ela permanece como um dos maiores nomes da história do cinema, uma estrela cuja luz nunca se apaga. Rainha. E agora, para falar um pouquinho mais sobre essa grande artista, a gente conversa por videochamada direto de Salvador com a Cecília Barroso. Ela é crítica de cinema, editora do site Cenas de Cinema e apresentadora do videocast Oscar Verso. Oi, Cecília, obrigada por estar aqui com a gente.
Olá, prazer enorme estar aqui, ainda mais para falar de Liz Taylor, a grande Liz Taylor. Queria começar te perguntando o que diferencia a Liz Taylor das outras atrizes da geração dela? Então, eu acho que ela é uma atriz que ela percorre várias gerações, assim, né, dentro da própria carreira, porque ela começa muito nova e ela vai progredindo, ela consegue ocupar vários espaços, que é a questão de você ser o sex symbol, a mulher bonita, a atriz que acaba não recebendo a atenção devida à interpretação, e ao mesmo tempo ela também consegue se desvencilhar desse papel. Ela é essa artista que se comprova, que se afirma, e é isso que você falou, fora das telas também, consegue sobreviver fora das telas, né? Porque eu acho que ela tanto foi vítima quanto uma sobrevivente do que existia fora das telas, se a gente for pensar na carreira dela como artista, né? Assim, que essa validação, esse reconhecimento, ele é sempre muito, até hoje, muito medido pelo que a pessoa faz fora das telas. E a Elizabeth Taylor, ela consegue suplantar isso, e ela conseguiu mesmo marcar o nome dela e aí, usou o nome dela para abraçar grandes causas. Realmente, assim, é difícil até falar o que é que mais me chama atenção na carreira dela, porque ela é tudo, assim. Se você for pensar, ela é a criança, né? A Cris Mirim, que chegou à fase adulta ali, fazendo papéis mais sérios, mais respeitáveis, e tipo, superando obstáculos o tempo todo. Sim, e incrível. Essa transição de atriz mirim para atriz adulta é algo que é muito difícil. A gente vê muitos atores mirins lutando, né, e não sendo bem-sucedidos nessa transição. Como é que ela conseguiu fazer esse pulo? Isso tem a ver com talento, tem a ver com postura? O que tu acha que fez com que funcionasse essa transição, no caso dela? Então, eu acho que são vários fatores, né? Assim, primeiro, a gente tem a estética, é muito predominante no cinema e nessa indústria hollywoodiana de cinema, né? Então, assim, isso é óbvio que conta pontos para a permanência de Elizabeth Taylor, porque ela cada vez vai ficando mais linda, né? Mas é isso, assim, isso acaba contando pontos. Mas é óbvio que o talento dela também fez com que isso se solidificasse, sabe? Assim, é uma carreira que ela consegue demonstrar mesmo todo o valor dela enquanto intérprete. Qual que tu acha que é o filme que é mais definitivo da carreira dela, assim? Porque ela tem, né, uma carreira que se estende dos anos 40 até anos 90, acho que ela até o início dos 2000 ela ainda trabalhou, eu acho. Não tenho bem certeza agora. Então, eu acho que o Gato em Teto de Zinco Quente é um filme que eu já gosto muito. Assim, a gente começa a ver a Elizabeth Taylor tendo essa mudança, assumindo o papel da própria carreira e ultrapassando essa coisa do Star System, né? Ultrapassando essa imagem que não está relacionada diretamente a beleza física ou aos escândalos. Ela começa a aparecer ali em Assim Caminha a Humanidade, Gato, Teto de Quente, que são filmes que eu gosto muito. Mas para mim o filme que demonstra mesmo que tipo, ela é inquestionável enquanto atriz é O Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Ali, bom, ela recebeu, acho que foi o primeiro Oscar dela, né? Foi com esse filme. O segundo, né? Isso, o segundo. Realmente E ela trabalhou com grandes nomes, né? Em Assim Caminhar a Humanidade, ela trabalhou com o Rock Hudson, se eu não me engano, né? E o James Dean. Trabalhou com Montgomery Clift, quer dizer, grandes nomes da era de ouro de Hollywood e conseguiu entregar muito talento realmente nas performances. É muito impressionante realmente a qualidade do trabalho dela. Cleópatra, no entanto, é um divisor de águas, né, Cecília? A gente estava falando antes, para o bem ou para o mal, ele foi um divisor de águas, não? Porque Cleópatra ele tem um lugar muito importante na indústria mesmo, né? Assim, é quando você vê que se estremece o esquema de estúdio.
né, assim, dessas mega produções, desse orçamento multimilionário, e não existe um retorno. Apesar disso, Elizabeth Taylor reinando, assim, existem relatos da época de que ela realmente tratada como rainha ali durante a produção do filme, por quem estava acompanhando as gravações, né? E eu acho que ele gera, realmente, ele solidifica a questão do Star System, né? do Star Power, né? Da coisa da artista super bem paga, o salário milionário e que vai meio que ter os contratos ali, vai ser dona da própria carreira. Eu acho que é isso, você tem um momento em que a indústria está sentindo a quebra dos filmes de estúdio, dos grandes orçamentos que acabam fracassando inesperadamente, mas ao mesmo tempo você tem a confirmação de um esquema de negócio com atores e atrizes, né? No caso Tu achas que é nesse momento também que ela se torna um fenômeno midiático? Porque houve esse momento, né, em que Elizabeth Taylor ultrapassou a questão de ser uma atriz competente, talentosa, etc., ou uma mulher muito bonita, né, talvez um sex symbol, mas para se tornar essa... Todo mundo sabe quem ela é. Eu acho que talvez seja... o conceito de celebridade moderno nasce com ela, né? Foi aí em Cleópatra? Foi antes? Foi depois? Em que momento isso aconteceu? Eu acho que isso é muito perfeito que você falou, assim, o conceito de celebridade está muito atrelado a Elizabeth Taylor, mas eu acho que isso foi uma coisa que foi se construindo. Ela já vem, a carreira dela toda é construída com essa coisa de a atriz, a intérprete, a grande figura diante das câmeras. Então, assim, ela já tem essa coisa de popularidade, ela levava muita gente ao cinema, e ela já tem essa coisa de ser uma grande atriz. Então eu acho que a popularização de Elizabeth Taylor e a coisa só ganha mesmo uma chancela final com a grande... a pessoa que está mandando ali, né? Sim. A figura de Cleópatra, que é tão grande, né? Assim... Então, acho que é um casamento. Mas é isso, é uma figura que já vinha se construindo e ela desde nova, ela já se alimenta desse super sucesso, dessa popularidade. Ela sempre foi muito popular, né? E levava muita gente para os filmes também. E aí, com Cleópatra, ela vem numa mega produção mesmo, né? Numa coisa gigantesca. E a história do filme, os bastidores, a questão do Richard Burton, que foi o marido dela. Então, assim, são histórias que fazem o ícone se tornar maior, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar agora, tu falasse da questão dos bastidores, né? Do casamento com o Richard Burton, que veio depois do filme. Mas a vida pessoal da Liz, ela também transbordou, né, para a mídia, para o público, e muitas vezes com escândalos, né? Isso também atrela ela a essa questão da celebridade. Isso também, tu estava falando no início, né, que ela era vítima e sobrevivente também dessa situação. Como é que tu acha que essa publicidade que se deu à vida pessoal dela influenciou no mito de Elizabeth Taylor? Mais uma vez, acho que existe também essa simbiose, essa coisa de ela é isso porque teve toda essa visibilidade e, como eu disse antes, acho que é uma sobrevivência mesmo, assim, você sobrevive ao que a máquina faz com você, ali, pensando em indústria de cinema, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa passaria por isso e ok, mas como ela era grande, Elizabeth Taylor tem um super destaque, né? E ela foi uma pessoa que a vida dela chamava atenção porque ela era ela, e as pessoas olhavam para a vida dela porque a vida chamava atenção porque era ela, e ela fazia com que as pessoas se interessassem também pela vida dela além do cinema, né? Então, assim, tipo, é o tempo todo se retroalimentando essa relação de
interesse e fantasia e até um fanatismo mesmo, pensando em fã, né? Na palavra fã. Então, assim, é isso, é uma celebridade. A gente viu ali o que é uma celebridade com Elizabeth Taylor. Então, me chamou a atenção que tu falou nessa questão dela também alimentar, né? Tu acha que tem um olhar mais de hoje em dia, né? Usando uma nomenclatura moderna, mas de marketing também na exploração dessa vida pessoal dela para se manter relevante em períodos em que, sei lá, não está recebendo muito script ou não está produzindo como atriz? Esse momento assim de se apagar assim, não existe muito na vida dela, mas com certeza o marketing ele é muito presente na história de Elizabeth Taylor, porque é aquilo de vamos fazer um grande esquema aqui para esconder como foi a relação dela com essa pessoa, que ela está se relacionando com essa outra pessoa. Ela esteve envolvida com pessoas que tinham a questão do marketing muito presente. O melhor amigo dela é o Montgomery Clift, que tinha questões com a sexualidade por causa do preconceito na época ali em Hollywood. Então, assim, é uma vida que está sempre sendo guiada pelo marketing, não por ela, mas porque existiam muitas pessoas lucrando com ela, né? Tanto que quando ela faz o Butterfield, que você falou, o número 8, que é quando ela rompe com a MGM, você vê que se acalma um pouco essa coisa. Mas continua, segue. Pois é, porque ela teve muitos casamentos, né? Foram 8 casamentos, 2 com o Richard Burton, né? Um com o Ed Fisher, numa história que é bem tensa, né? Ed Fisher, marido da Debbie Reynolds, né? Pai da Carrie Fisher, a princesa Leia. Então, da onde que tu acredita que veio essa, não sei, necessidade talvez de encontrar o par perfeito, né? De estar chancelada talvez por alguém? Como é que esses casamentos entram na questão da personalidade da Liz? Eu acho que, olha, é uma menina, começa a fazer cinema muito nova, vive uma vida meio que de encanto. Ela fala sobre isso, né? Tem um documentário muito interessante que chama Elizabeth Taylor, As Fitas Perdidas. E ela fala um pouco sobre essa relação dela com o amor romântico, né? Porque começa muito cedo, num esquema que é muito irreal, muito, muito distante da vida real. E, obviamente, existe uma solidão dessa. As celebridades, elas têm essa solidão. É muito comum esses relatos, são muito comuns esses relatos, né? E aí, a Elizabeth Taylor, ela tá sempre em busca de encontrar, de preencher, de encontrar esse amor romântico, coisa que vem na nossa estrutura patriarcal, vem para qualquer mulher, né? Mas imagina para essa mulher que era um grande ícone, que tinha que ser um grande modelo. Então, assim, a gente vê que foi muito uma coisa de tentativa e de preencher um vazio, uma solidão que vinha justamente pelo sucesso mesmo, por viver numa realidade que não era tão real assim, né? Sim. Bom, ela teve escândalos, ela foi ícone fashion também, né? Principalmente as joias, a gente sabe que ela tinha uma relação muito... E ela também tem um papel muito importante no ativismo, né? Em especial a questão da AIDS, porque ela foi uma das primeiras celebridades a se colocar nesse sentido. Como é que tu avalia o impacto dela, em especial nessa questão do ativismo? Eu acho... É isso, ela é tão incrível e... Vem muito até dessa relação muito próxima que ela tinha com Montgomery Clift, de acompanhar um preconceito, de ver uma sociedade que exclui, que elimina, que proíbe, né? E ela viu, quando a AIDS chega e a gente tem aquela tristeza que foi na época, com muito preconceito envolvido e muitas mortes, e as pessoas ainda sem saber direito o que estava acontecendo, e ela com uma voz e com dinheiro, né? E ela fala assim, eu vou ajudar, eu quero ajudar, eu me disponho a isso, e realmente ela foi uma das vozes mais importantes na questão
tanto do conhecimento, de se aprofundar, quanto de quebra de preconceito mesmo, sabe? Sim, né, de se colocar, né, são pessoas e eu sou uma pessoa, estamos todos, né, humanidade, é uma coisa que para além. Uhum. Né? Bom, não tem como falar, a gente sempre fala de filmes relacionados aos nossos assuntos, mas é impossível não falar em filmes quando a gente fala de Elizabeth Taylor, então a gente trouxe aqui 4 títulos definitivos da carreira dela. O primeiro deles é Cleópatra. Temendo a expansão dos romanos, Cleópatra vence Júlio César, aliás, desculpem, convence Júlio César, ela não vence, ela convence, né, para que ela continue controlando o império e faz com que ele desista de invadir o Egito. Porém, o imperador é assassinado no Senado romano. Quem tem medo de Virginia Woolf? George, que é um professor universitário, e Marta, sua esposa, que também é filha do reitor, recebem no final da noite Nick, um jovem professor, e a esposa, Honey. À medida que a noite avança, as confissões entre os 4 se tornam mais ácidas e a verdade se torna algo muito deprimente. Aí temos Disc Butterfield 8, também rendeu a ela um Oscar de melhor atriz. O filme conta a história de Gloria Wondrous, uma charmosa prostituta de Nova York que carrega um passado perturbador. Ela se apaixona por um homem milionário e casado, mas tem dúvidas sobre se poderá se dedicar a um único amor. E, de repente, no último verão, a jovem socialite Catherine Hawley se traumatiza após testemunhar a morte do primo, mas a tia tenta subornar um médico para fazer uma lobotomia na sobrinha, com o objetivo de manter as circunstâncias da morte do filho em segredo. Bom, a gente tem aqui 2 títulos que renderam a ela um Oscar, um título que rendeu a ela um marido. Qual deles que tu acredita que é mais definitivo da carreira dela e qual... Enfim, né, Cecília, nesse sentido. Um título que rendeu o marido e um outro título que mostra o esfacelamento de uma relação com esse próprio marido, né? Exatamente. Que é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Então, eu acho que são 4 títulos inescapáveis, assim, e que demonstram também uma vontade de buscar filmes que não são necessariamente fáceis de se realizar, né? Você vê que são papéis difíceis, desde Era Uma Vez no Último Verão, aconteceu no último verão, aconteceu no último verão, o Butterfield, são papéis que são complexos, assim, você vê a mulher em uma posição de dependência e ela tá à mercê ali da sociedade, né? São papéis muito diferentes dos outros 2 que a gente vai ver depois, né? Então, assim, e que é uma coisa muito importante de se falar também ali, como os papéis de Elizabeth Taylor têm uma importância quando a gente pensa no retrato da figura da mulher, no feminismo, em opções, em escolhas que ela fez para trazer para a tela outras realidades, outras representações, outros retratos e fazer pensar mesmo, né? Aí a gente vai para Cleópatra, que é esse super produção que a gente já falou, mas é isso, é uma mulher tipo se impondo de maneira em cima do maior imperador do mundo, né? Então, assim, é isso. E a gente tem o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que eu acho é isso, você vê a destruição do que se vende para uma mulher, né? Assim, de como ser de casa, do amor romântico, é a quebra completa do amor romântico, né? O Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Então, assim, são papéis muito interessantes. Vocês escolheram títulos que são muito diversos entre si, assim, mas que conseguem dar conta dessa prolixidade, vamos falar assim, da carreira de Elizabeth Taylor, e uma carreira que visa além do estar bela, do estar bonita diante da câmera, ela quer trazer discussões mesmo, né? Sim. Tu acredita que tem alguma atriz atualmente que a gente possa entender como herdeira do legado da Liz? Ou ator? Então, hoje em dia essa relação com grandes estrelas, assim, né? Ela mudou um pouco ela foi para um outro lugar, não?
ou não tem tanto engajamento, ou não tem tanto... Você não vê mais, assim, é muita gente ganhando muito dinheiro. Mas é claro, a gente tem pessoas muito interessantes. A gente tá com a Meryl Streep aí ainda, né? Fazendo muita coisa. A gente tem a Emma Stone, que tem feito coisas arriscadas. Mas o que eu vejo é uma fragmentação que a Elizabeth Taylor conseguia juntar tudo nela, sabe? Assim, ela era tudo ao mesmo tempo. Ela era a linda... Ela era perfeita, mas ela era que ia trazer assuntos relevantes, era que ia se arriscar em papéis difíceis. E é isso, assim, é difícil encontrar outra pessoa que se pareça com Elizabeth Taylor. É que nem achar outra Madonna ou outro Michael Jackson. É difícil. Nunca haverá mulher como Liz Taylor. Queria te agradecer muito, Cecília. Foi uma delícia conversar contigo. Muito obrigada. Até a próxima. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e viva a Elizabeth Taylor sempre. Isso aí. Bom, pessoal, depois do intervalo a gente tem mais cinema com as estreias dessa semana nas telonas. Não sai daí. Tem conexão Porto Alegre Hollywood no Multipalco. The Infamous Ramirez Hoffman é uma colaboração entre o lendário ator indicado ao Oscar John Malkovich e a pianista Anastácia Terenkova, baseada na obra de um dos grandes nomes da literatura contemporânea, o chileno Roberto Bolanho. O enredo acompanha o narrador na tentativa de descobrir quem realmente é Ramirez Hoffman, um piloto destemido que escrevia poemas no céu com a fumaça do avião, ou um grafomaníaco e frio assassino. Sessão única, nessa sexta, às 8 da noite, no Teatro Simões Lopes Neto. Ingressos no site do Teatro São Pedro. E para quem quiser fazer um esquenta antes do espetáculo ou seguir curtindo o trabalho de John Malkovich, a Cinemateca Capitólio exibe 3 filmes do ator na semana em que ele se apresenta aqui em Porto Alegre. Até o dia 8 de abril, a Cinemateca realiza uma pequena mostra dedicada a Malkovich, exibindo 3 títulos marcantes da trajetória artística do ator norte-americano. A mostra 3 vezes John Malkovich tem entrada franca e reúne os filmes Um Lugar no Coração, que valeu a Malkovich a sua primeira indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante, Ligações Perigosas, a atuação que o consagrou como maquiavélico e sedutor Visconde de Valmont, e A Sombra do Vampiro, um filme sobre os bastidores de filmagens da obra-prima expressionista Nosferatu. É uma chance rara de assistir na tela grande a 3 performances que contribuíram para consolidar a persona cinematográfica de Malkovich, um dos atores mais talentosos da geração dele. E ainda com a possibilidade extra de talvez cruzar com Mr. Malkovich em carne e osso em algumas das sessões. Já pensou, Lucas Lanzoni? Seria interessante. Mas faltou Conair, né? Nessa lista de 3 filmes aí. Bom, a gente não pode ter tudo, né? Não pode. E a dica de hoje qual é? A dica de hoje é o filme Mario, né, a nova animação da Illumination, a continuação, né, do filme de grande sucesso de 2023, que chegou à marca de 1 bilhão. Agora eles voltam novamente, trazendo mais personagens dentro do universo dos personagens da Nintendo, abrindo muitas portas também para novas franquias, né? Beleza, agora já dá só um minutinho que nós vamos falar sobre o Mario nas dicas de cinema que está chegando agora com a gente. Uma nova aventura leva Mario a enfrentar um inédito e ameaçador super vilão. Em Super Mario Galaxy, o filme, o bigodudo encanador italiano e seus aliados embarcam numa aventura galáctica repleta de ação, personagens marcantes e momentos emocionantes depois de salvar o reino dos cogumelos. E tem cinema nacional também estreando nas telonas, Barba Ensopada de Sangue. Aquelas praias lá da Armação, sabe?
teu avô me deixou uma casa velha. O filme acompanha um homem que decide acabar com a própria vida e pede para o filho Gabriel cuidar da cadela dele após a morte. Nessa conversa dramática, o pai revela ao filho o misterioso desaparecimento de seu avô em uma pequena cidade de pescadores. O garoto, agora adulto, atua como professor de natação e se refugiou na Praia da Armação para começar a busca por respostas que envolvem sua vida e a de sua família. No entanto, a tarefa se torna difícil quando ele, em um primeiro momento, encontra um esqueleto de baleia e sente que a cidade quer enterrar o próprio passado a todo custo. Vai embora dessa cidade antes que ela te engula. Tem também filme baseado em fatos reais chegando nos cinemas. Verdade e Traição. Durante a Segunda Guerra Mundial, um adolescente alemão confronta uma verdade terrível. Ser leal ao país agora significa servir a uma mentira. Quando um bispo exige obediência ao regime nazista e um amigo judeu é levado, ele começa a ouvir rádios proibidas e inicia uma resistência secreta. Em uma nação governada pelo medo, ele precisa decidir o que realmente significa ser um bom alemão. E para fechar, um dos maiores filmes da história, vencedor de 11 Oscars, ganha uma reexibição especial nos cinemas. Ben-Hur. Em Jerusalém, no início do século I, vive Judah Ben-Hur, um rico mercador judeu. Mas com o retorno de Messala, um amigo da juventude que agora é o chefe das legiões romanas na cidade, um desentendimento devido a visões políticas divergentes faz com que Messala condene Ben-Hur a viver como escravo em uma galeria romana, mesmo sabendo da inocência do ex-amigo. Mas o destino vai dar a Ben-Hur uma oportunidade de vingança que ninguém poderia imaginar. If you stay here, you will find yourself part of this tragedy. I am already part of this tragedy. Bom, agora voltando pro Mário, né? Mas teve um gostinho de infância assistir? Sim. Pra mim, como eu comentei contigo, a Nintendo por si só me pega muito na questão afetiva, né? Meu primeiro videogame quando eu era criança foi o Super Nintendo. Então, assistir o Mario e todos aqueles personagens é muito emocionante, assim, pra quem gosta. Porque a Nintendo tem os personagens mais cativantes. É o Mario, é o Luigi, é Peach, o Donkey Kong. Aí tu parte pra outras franquias, tu tem o Metroid, tu tem o Zelda, né, que vai ganhar uma animação futuramente. E agora é muito legal também que nesse desenho eles usam as músicas dos jogos. E dependendo do momento da cena de ação, ela se transforma na cena do jogo. Sabe? Então é muito divertido, é muito legal assistir. É um filme que vale muito a pena levar filho, filha, família. Assim, ele é bem dinâmico, é muita ação, o filme não para. Eles adaptam meio o jogo, o Galaxy, né, que se passa no espaço. Então a Illumination, que é uma produtora que já fez uma animação fantástica no primeiro filme, ela volta fazendo o segundo, é muito bonito, foi o espaço. E tem um dos personagens mais legal também que é apresentado, que eu acho que se eles não tivessem anunciado eles no pôster, seria legal se fosse surpresa, que é o Star Fox, que é a raposa, né, do famoso jogo de nave do Super Nintendo 64. Ele tá no filme, um personagem super descolado, assim, na trama, que eu acho que vai ganhar também uma franquia no futuro, e ele é dublado na versão original pelo Glenn Powell. Então combina o ator, combina o personagem, é muito divertido, vale muito a pena ver. Eu acho que provavelmente vai bater 1 bilhão de novo, porque é uma franquia de muito sucesso, e a Nintendo tem panteão de personagens espetacular. Bom, voltando também, a gente viu ali nas dicas Ben-Hur, né? Que é um clássico do cinema. É muito necessário, talvez, nesse momento, a gente reassistir um filmão desses. Do jeito que tá o cinema hoje em dia, é muito importante a gente ter de volta filmes dessa magnitude, né? Antes tu tava comentando com a Cecília sobre Elizabeth Taylor, sobre Cleópatra, que foi uma produção fantástica. Eu acho um filme muito bonito, mas eu acho um filme um pouco arrastado. Diferente do Ben-Hur, que eu até estava comentando na redação, que o Ben-Hur tem quase 4 horas, mas passa muito rápido porque ele é mais dinâmico. E a cena das corridas agora me fugiu o nome das carroças, aquilo ali... Igas. Aquilo ali é espetacular, ninguém vai conseguir fazer aquilo de novo no cinema, sabe? Teve um remake recentemente que... Com o Rodrigo Santoro, inclusive. Com o Rodrigo Santoro fazendo Jesus, que felizmente, não pro Rodrigo, mas para quem gosta de cinema foi esquecido, aparentemente, né?
Mas é muito bom ter de volta Ben-Hur restaurado, né? Uma grande sala de cinema, com um som potente para assistir. Porque Charlton Heston também foi um grande ator da história, né? Então vale muito a pena a gente rever essa obra na telona. Maravilhoso. Muito obrigada. Que bom te ter de volta. Obrigado. E olha só, Lanzoni, que legal. Ainda tem um filme gaúcho que venceu o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira. DJ Mandrake, que daqui só sai as puras, tá? Grão, de Leonardo de Rosa e Gianluca Cosa, foi eleito o melhor curta-metragem nacional no 35º Curta Cinema. Segundo a sinopse divulgada, Grão conta a história de um jovem que ganha vida informalmente recolhendo soja perdida durante o transporte em um porto no sul do Rio Grande do Sul. Sem perspectivas, ele dirige por aí com o som do carro no máximo. Conforme a noite avança, o protagonista sai em busca de companhia, mas nada acontece como esperado. Parabéns para toda a equipe de Grão. A seguir, já pensou receber um convite para estudar numa academia de ópera de Berlim? É o que a gente vai saber com o jovem violonista gaúcho que foi selecionado para essa experiência. Nós já voltamos. Ele iniciou os estudos de violino aos 8 anos. Há pouco mais de 10, em 2014, tornou-se aluno do curso de extensão em violino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, recentemente, Richard Michael Schuh foi aceito para participar da Berlin Opera Academy, um importante programa internacional de formação operística na Alemanha. Além de ser aceito, Richard foi selecionado para receber uma bolsa que tem o maior valor oferecido entre todas as bolsas dos alemães. Mas, infelizmente, ele ainda precisa de uma forcinha para arcar com as despesas de viagem e hospedagem. E o Richard está aqui com a gente hoje. Tudo bom, Richard? Tudo bem, prazer. Igualmente. Me conta um pouquinho como foi que a música de concerto entrou na tua vida. Comecei a estudar com 8 anos, super jovem já, né? E eu não passei por musicalização, nada. Já comecei estudando violino desde muito cedo. Mas te atraiu o instrumento? Como é que tu entrou em contato com ele? Isso, tinha uma escola de música ali na minha cidade. E aí a gente viu um anúncio no jornal ainda, na época, né? E aí meus pais me levaram e aí o professor nos orientou que eu fosse para eles faziam uma espécie de festival que ficava uma semana assim tendo aula. E aí lá eu fui, tive o primeiro contato com o violino, escolhi o violino meio que sem saber o que era, nunca tinha ouvido violino, nem muito menos tocado violino. Ninguém da minha família é músico, nem nada. E eu tive facilidade com o instrumento desde muito cedo, assim, né? E logo com 11 anos eu fui estudar com ainda minha professora Hela na URGS, né, na universidade. Naquela época na extensão, hoje eu sou aluno do curso de bacharelado, né, quase me formando, já me formo no fim desse ano. E desde então a música, assim, ela faz parte da minha vida em tudo, né? Todas as viagens que eu faço, as pessoas que eu conheci, tudo tem contato com a música, né? De uma certa forma, assim. E é uma formação que exige bastante dedicação, né? Como é que tem sido isso desde tão pequeno? Como é que tu te dedicou? Como é que tu chegasse? Inclusive, como é que chegasse na URGS? Sim, música a gente, claro, tem o fim dos nossos estudos é chegar no palco, né? Mas até a gente preparar as coisas, a gente aprender as músicas ou as coisas técnicas que a gente tem que aprender do instrumento leva muito tempo, né? E muito empenho também individual, né? Então a gente passa muito tempo, maior parte do tempo da carreira do artista não é no palco, assim, na sala de estudo, né? Com um instrumento no meu caso, né? Ou enfim, outras artes é a mesma coisa, né? Mas eu desde muito cedo também eu já levei o violino muito a sério, sabe? Nunca pra mim foi alguma coisa como uma brincadeira, né? Sempre pra mim foi alguma coisa que poderia vir a ser algo como uma profissão, né? E aí, muito jovem, eu já fui participando de festivais no Brasil inteiro, né? Acho que eu participei do meu primeiro festival com 12 anos de idade. Nossa, bem cedo. Então, que é super cedo, né? Os festivais de música, eles acontecem mais com 90% dos alunos são maiores de idade, né? Alunos já que estão na faculdade e tudo, né? E eu comecei a participar já desse meio muito, muito cedo, né? Então, participar de festivais é coisa que eu faço a minha vida inteira, sabe? Desde os 12 anos de idade até agora, eu participo de festivais pelo menos 2, 3 por ano, assim. A gente está vendo algumas imagens. Essa apresentação foi onde, Richard? Isso é gravado no auditório da URGS, né? Da universidade, o auditório Tasso Correia. Onde a gente grava recitais, faz as provas, tudo nesse auditório aí. É fantástico.
Vamos ouvir um pouquinho? Claro. Vamos ouvir um pouquinho, né? Mas eu estava te olhando agora, né, Richard, enquanto a gente estava assistindo a tua apresentação ali, e tu estava te analisando, né? Como é que tu fazes isso geralmente? Tu pega as tuas gravações, olha, como é que funciona essa parte? Uma parte importante do nosso estudo é essa análise crítica que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Então a gente convive com essa autocrítica a nossa vida toda, né? E assistir nossos vídeos tocando, assim, às vezes nos dá uma apreensão de alguma coisa que a gente queria fazer melhor, ou enfim, ou não, né? Mas é parte do processo, né? A gente tem que entender que nesse vídeo, que foi inclusive um dos vídeos que eu mandei para audição no festival, esse festival na Alemanha, era como eu estava tocando naquela época, né? Naquele período, né? Então a gente tem que aprender a fazer essa crítica sem que ela vire alguma coisa autodepreciativa, né? Então isso é importante, sim, saber fazer isso também. Imagino que esse seja um trabalho difícil, assim, né? Da gente ser generoso, entender o que precisa mudar e ser generoso ao mesmo tempo. Sim. Tu estavas falando que esse vídeo foi enviado, né, para o pessoal lá da Academia de Berlim. Uhum. Como foi esse processo? Como é que eles chegaram em ti? Como é que tu enviasse? Como é que aconteceu? Na verdade, eu vi a divulgação do festival, acho que em alguma rede social, assim. E aí é um festival super importante ali na Alemanha e tudo, né? E a gente sempre fica nessa de que, não vou me inscrever, não vou passar. E aí, acho que nos últimos dias, assim, de inscrição, eu resolvi mandar os vídeos que eu já tinha gravado, porque eles pedem alguns repertórios específicos, alguns trechos de orquestra, como numa audição mesmo, numa prova que a gente faz para ingressar numa orquestra, é muito parecido, assim, eles pedem trechos de algumas obras, assim, né? Algumas reduções ali de obras, né? Pra gente tocar e tudo. E esse festival pedia esses mesmos trechos, eu já tinha eles gravados de alguns estudos anteriores, né? Eu falei, vou mandar esses vídeos mesmo, né? E acabou que eu fui chamado, foi super rápido, assim, a seleção, como eles fazem por casting, né? Então é meio que os instrumentos que eles precisam ainda, né? E aí eu fui chamado um dia depois que eu me inscrevi, assim, então foi super rápido, né? E eu fui contemplado com a bolsa que eles dão de maior valor, né? Porque esse festival tem o valor das aulas, né? Aula com os maestros, ensaios, toda essa logística do festival, né? E essa bolsa que eu ganhei cobre a maior parte desses custos, né? Mas ainda não arca com os custos de hospedagem, nem de viagem, né? Nem das passagens aéreas e tudo, né? Sim. E participar desse festival, como é que contribui na tua formação? Tu vai estar lá tocando com quem? Como é que vai ser essa parte? Os festivais de música sempre são o lugar para a gente conhecer colegas, então entender como que está até mesmo o nível técnico, né? Nesse caso da Alemanha, é um dos principais centros de música do mundo, né? Então, tá próximo de colegas e também de profissionais, né? Então, esse festival conta com maestros que são consolidados, maestros que foram titulares de orquestras alemãs, de orquestras dos Estados Unidos também. Uma das professoras, a Spala, é chefe, né? Da segunda principal orquestra de Berlim, por exemplo, que vai estar dando aula de violino pra gente. Então, esses festivais é o momento que a gente tem de conhecer, né? Esses profissionais, colegas também, né? De fazer esse networking, que também é super importante. Então, de estar próximo dessas pessoas mesmo, né? De que tem essas carreiras que a gente almeja, né? Isso que é verdade. Sim, e tem uma possibilidade também de se aprimorar, né? Em algum repertório, alguma coisa. Tem algo de algum compositor que tu busque, que tu acha que tu vai conseguir ter um aprimoramento lá? Claro, outra coisa super interessante desse festival é que é um festival de treinamento em ópera, né? Então, eu vou participar de montagem de 2 óperas de Mozart, né? Flauta Mágica e o Casamento de Fígaro, né? As Bodas de Fígaro. E
E aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito pouco esse fomento para ópera, sabe? É montado pouca ópera aqui. Até em São Paulo acontece mais, mas aqui no nosso estado é muito pouco, né? Então, a gente, como estudante, não tem essa experiência de palco de ópera mesmo, né? Que é uma coisa completamente diferente, sabe? Essa coisa de ter a cena, de ter os cantores, de ser um repertório mais longo também, né? As óperas são mais longas do que o repertório tradicional de orquestra. Então, tem essa experiência de campo mesmo, né? Que é uma coisa que a gente tem de forma muito limitada aqui, infelizmente, né? Então também tem isso na experiência também. E tu te interessa por ópera ou tu prefere música de concerto que não esteja ligada necessariamente a uma história, né? Claro. Eu acho que o bom da música de concerto, da música clássica, é que a gente pode atuar em várias frentes, né? Então uma acaba não limitando a outra, né? Então tem vários profissionais que tocam em orquestras de ópera e também orquestras de palco, por exemplo, né? Como eu falei, eu tive pouca experiência, toquei uma ópera só no passado, com a Orquestra de Teatro de São Pedro, mas foi uma experiência muito legal, assim, de estar, aquela coisa de estar no fosso, né, de estar participando de outra forma do que está acontecendo no palco, né. Então não é um caminho que eu não descarto, com certeza, né, mas como eu nunca tive tanta experiência, ainda não é uma coisa que eu tenho certeza que é o que eu quero fazer também. Sim, sabe? precisa se experimentar um pouquinho claro, mais, né. Claro. Tem algum compositor ou compositores que tu tenha preferências? É difícil. Isso é uma outra coisa boa, assim, da música de concerto, é que cada dia a gente descobre coisas novas, sabe? Então, se tu me perguntasse isso, sei lá, 2, 3 anos atrás, antes de entrar na graduação, por exemplo, a minha resposta podia ser completamente diferente, né? Então, a música de concerto, por mais que ela seja uma coisa que a gente escuta música, sei lá, 300, 400 anos atrás, a gente consegue, né, ver elas com perspectivas diferentes, sabe? Então, reimaginar compositores e tudo mais, né? Então, isso também é parte até do nosso papel como intérprete, né? A peça que eu estava tocando no vídeo é uma peça de Bach, né, que é de 1650, mais ou menos. Então, de uns bons 300 anos atrás, né? Mas imaginar que a gente está pegando essa música e tocando ela hoje, no século XXI, e como que a gente faz isso, eu acho que, para mim, é mais do que um compositor X ou Y, sabe? Perfeito. Quando começa o festival e quanto tempo ele dura? O festival começa no dia 26 de junho e vai até 2 de agosto, então é um pouco mais de um mês, né? E acontece em Berlim. E é isso. Então a gente tem aí até finalzinho de... Quanto tempo a gente tem ainda para te ajudar a arrecadar esses valores para poder, né, comprar passagem e, enfim, também arcar com outros custos? Então, um pouco mais de 2 meses a gente tem para fazer essas organizações todas, né? O lado bom é que não precisa de visto para ir para a União Europeia, né? Então isso está resolvido já. Eu já fiz a minha validação do passaporte, o passaporte não estava mais válido, mas já foi feito já, então isso já está encaminhado. E realmente a ajuda agora é para essa coisa de hospedagem, também das passagens aéreas, né? E como é que a gente te ajuda, Richard? Então, eu criei uma vaquinha online, né? Que está sendo divulgado nos meus perfis, nas minhas redes sociais. Botamos ali na tarde, Me Ajude a Estudar em Berlim, né? É isso? Esse é o título da vaquinha, né? E por lá pode ser ou com algum valor, ou de repente compartilhando, já é de muita ajuda, né? Claro. E também estão nas minhas redes sociais todas aí, que é o meu nome, Richard Michael Robbins, fácil de achar, meu Instagram, Facebook, tudo. Então... Não, maravilhoso. Então é isso, vamos atrás, porque é uma oportunidade imperdível, né? Sim, pode contar com a gente nessa divulgação. Vamos lá, queremos depois te ouvir quando tu voltar para nos contar como foi. Com certeza. Por favor. Boa sorte, querido. Obrigado. E boa viagem. Obrigado. Bom, agora é hora da gente conferir a previsão do tempo para o feriado. Oi, Lucas Canever. Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. Nessa sexta-feira, o tempo segue estável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Mas ainda existe uma pequena chance de chuvas isoladas e passageiras acontecerem na Serra e também nas regiões norte e noroeste do nosso estado. Mas em pouca quantidade, entre 5 e 10 milímetros de precipitação. Só em alguns pontos bem isolados da Serra Gaúcha é que pode chover um pouco mais forte, com até 20 milímetros de precipitação. Nas outras regiões, o tempo fica firme e o sol aparece entre nuvens. As temperaturas mínimas variam entre 13 e 21 graus e as máximas oscilam entre 25 e 38 graus.
No sábado, o avanço de uma frente fria pode provocar temporais isolados, com chuva pontualmente forte e rajadas de vento de até 70 km por hora, que podem atingir a fronteira oeste, a região da Campanha, o centro e o sul do nosso estado. Os acumulados variam entre 10 e 40 milímetros. Vamos ao nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica nesta Sexta-feira Santa. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia inicia com marcas ao redor dos 18 graus, o sol predomina e as máximas vão até os 29. Lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, as máximas podem chegar até os 35 graus, com mínimas de 22, e o sol aparece entre nuvens. Em Santa Maria, a temperatura vai dos 21 até os 33 graus nesta sexta-feira. Ao sul do estado, em Pelotas, o dia deve começar com marcas ao redor dos 19 graus e máximas de até 31. Assim como aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente também vai ter máximas de 31 graus e mínimas de 20, também com previsão de tempo firme. Por hoje é isso, Renata. De volta para ti. Obrigada, Lucas. E olha só que legal, na próxima semana a cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, vai receber a 11ª edição do Sesc Circo, que é o maior festival circense do estado. Serão 6 dias de evento, com 33 atrações e sessões de espetáculos, 20 montagens e 7 oficinas. Além das atrações locais, estão previstas apresentações de grupos e performances de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro. O festival acontece de 7 a 12 de abril e a lona principal vai estar localizada no estacionamento do Parque Linear, que fica na área central da cidade. Além disso, estão previstas atividades em escolas, projetos sociais e bairros da periferia de Lajeado. Toda a programação é gratuita. No caso dos espetáculos que acontecem na lona, é preciso retirar antecipadamente os ingressos e levar 1 quilo de alimento não perecível no acesso às atrações. Para conferir a programação completinha e se agendar para aproveitar, é só acessar o site do Sesc RS. E o Revista vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau!